A banda Dort, ela começou no ano de 2012, a ideia de formar. Eu fazia parte, ainda faço parte da mesma igreja que o Jonatas, que é o tecladista, e agora do Rodrigo também, e na época já tinha o Donato. E eu sempre tive esse desejo de formar uma banda cristã que tivesse músicas com letras condizentes com a realidade da palavra de Deus. E naquela época, no final de 2012, eu procurei o Jonatas e falei desse desejo que eu tinha e a gente tinha essa coisa em comum. E na época ele já tinha mais proximidade com o Donato, que também era da mesma igreja que nós frequentamos. E dali nós três, na época o Jonatas já tinha contato com o restante dos músicos que frequentam outras igrejas presbiterianas atualmente, e a gente combinou que o Jonatas ia entrar em contato com eles e a gente ia se encontrar para poder debater sobre esse assunto, para começar esse trabalho. Então, ali no início de 2013, mais ou menos, nós nos reunimos na casa do Jonatas e começamos o trabalho, começamos a compor algumas coisas e tocar em algumas igrejas também. No início o nome da banda era Swinglio, mas com o tempo a gente viu que esse nome não estava legal, a gente precisava de uma proposta melhor. E estava muito zoado para o que a gente queria passar de mensagem. O vocalista boicotou o nome da banda. Porque era Swinglio, fazendo referência ao reformador Zwinglio. Ele é o Davi Swing. Eu fiquei, como eu não queria, eles só me chamam de Davi Swinglio agora. Eu tenho que levar esse nome aí. Mas enfim, depois que a gente começou a gravar as primeiras músicas, veio a ideia do nome Banda Dort, baseada na ideia lá do concílio que ocorreu, em que foram definidos os 5 pontos do calvinismo lá na Holanda. E esse tem sido o nome que a gente adotou e estamos com projetos aí para poder tá concluindo uma série de músicas daqui para frente. Não, eu acho que Deus nos criou com a capacidade criativa de expressar a nossa arte. E assim como Deus ele nos redime e nos dá uma nova vida, esse evangelho que é o ponto central de tudo isso, ele também pode ser expresso em todas as coisas que a gente faz na vida, né? A gente crê que as músicas e o louvor que a gente faz, ele não substitui a palavra pregada, né? Porque o evangelho, a fé vem pelo ouvir a palavra pregada de Deus, mas a música também é um instrumento importantíssimo, né? Onde a gente consegue divulgar de uma forma diferente a palavra revelada, né? E é um instrumento importante que a gente tem que utilizar ele na sua plenitude máxima e sempre tentar inserir nas letras e ao nosso foco, né, aqui na nossa banda, de inserir o evangelho nas letras. E pra gente não tem sentido, né, cantar e tocar e fazer qualquer coisa na nossa banda se não tiver o evangelho como centro. Música atual. Assim, num todo, acredito que hoje a gente tem vários tipos de músicas, né, cristãs e várias músicas que são denominadas gospel e tudo mais. Porém, o nosso foco como banda não é ter algo comercial, e sim levar a verdadeira palavra de Cristo cantada. Atualmente, pelo menos eu acredito que seja a minha opinião e a maioria dos demais da banda, é de que as músicas hoje são muito superficiais e um egocentrismo muito grande. Então, pelo menos a minha opinião é de que as músicas hoje são muito superficiais, profundas em melodias, são melodias muito boas e harmonias muito, muito boas. Às vezes até arranjos complexos. Também. Exatamente, utilização de vários e vários componentes musicais, vários e vários tipos de instrumentos. Porém, a própria letra não fica evidente, sim a melodia. Então, às vezes as pessoas
focam muito mais no guitarrista, focam muito mais no baterista, focam muito mais na maneira que o vocalista está cantando do que propriamente a letra sendo cantada. Então, hoje, atualmente, a música gospel, as músicas cristãs que a gente tem, em sua grande maioria, é que as letras são muito superficiais e a sua informação não está sendo passada corretamente. Acho que o enfoque muito é na experiência, né? O enfoque da música nos momentos de culto e nos shows e é o que a gente vê também, então, traduzido nos trabalhos que a gente ouve, né? CDs, essas coisas. Geralmente o foco é na experiência em si de ouvir a música e não de produzir, por meio do ouvir e cantar a música, um louvor e uma adoração profundos que são fruto da verdade da palavra de Deus expressa por meio da ferramenta música. Então, a dificuldade que a gente vê hoje é muito nesse enfoque, na experiência e pouco enfoque na palavra em si e na revelação de Deus sendo cantada e traduzida para as pessoas em forma de música. Eu acho que cabe só assim, uma ressalva para a gente não pode generalizar, né, a música cristã como um todo, porque cada artista ele leva, né, para uma certa vertente. A gente tem ainda, né, graças a Deus, alguns, como é que eu posso dizer, né? Perdi a palavra, velho. Mas são algumas bandas que ainda preservam, Compromissadas com ainda tem algum compromisso, revelar o evangelho por música. Isso, justamente. E elas também servem de referência pra gente. Né? São poucas, mas ainda existe música cristã de qualidade. Né? Embora nesse contexto gospel, nesse mundo gospel, ela seja uma minoria, infelizmente. É importante ressaltar que a arte ela é uma coisa louvável também, nada disso a gente está criticando da arte pela arte também, ela tem o seu lugar na sociedade, só que muitas vezes aquela proposta que inicialmente se apresenta como gospel, como evangélica, você vê que o principal enfoque não é passar a mensagem do evangelho pura e simples, e sim, como já foi falado aqui, trazer à tona o desejo de reconhecimento apenas, o desejo de lucrar com aquilo, entendeu? Então, há lugar para profissionais de música exercerem a sua profissão, mas a música que se diz evangélica hoje, muitas vezes ela tem pecado nesse sentido, de ter o compromisso de trazer uma mensagem que transforme a vida das outras pessoas. Só para deixar claro, para a gente não ser mal interpretado, né? A gente ouve música de tudo quanto é tipo. Sim. E não necessariamente música evangélica ou aquela música rotulada gospel. Música é música e música é boa porque é criação de Deus e a gente reflete na nossa capacidade de produzir e na nossa capacidade de gerar essa arte. A gente reflete um pouco daquilo que Deus colocou em nós, a imagem dele, né, revelada em nós. Agora, por outro lado, o problema que a gente enxerga muitas vezes é a música que deveria ser usada, principalmente nos momentos de culto e de adoração a Deus, que deveriam ter um enfoque, segundo a palavra de Deus, e que não tem esse enfoque. Então, a gente considera um problema quando a gente fala especificamente da música que é entoada nos momentos de culto nas igrejas, que existe muito pouca preocupação com aquilo que é cantado, por causa da necessidade de gerar um tipo de experiência para aquele momento ali de culto e adoração, que não deve ser o enfoque daquele ambiente. É basicamente isso, né? Na verdade, a gente não tem muita experiência com relação a isso, até porque nós estamos iniciando o nosso projeto Dort agora. É o caso, a gente tem alguns músicos aqui, como o caso do Ierex, que já tem uma certa bagagem, já trouxe para a banda uma certa bagagem, mas a banda Dort em si, ela não tem essa experiência, seriam mais pontuais mesmo, de alguns dos nossos músicos. A experiência que eu tive não foi ruim, ela na verdade foi muito boa. Na gravação e tudo mais, foi uma experiência excelente, na verdade, que eu tive em relação ao estúdio, a como que funciona a produção, como que funciona
eu não fui de gravadora, na verdade eu fiz um trabalho independente, então assim, na verdade eu não digo nem que eu trouxe uma bagagem ou uma experiência, mas eu trouxe pra mim, de fato, uma maneira de tocar dentro do estúdio, como executar alguma coisa lá dentro, utilização do metrônomo para tocar dentro do estúdio, para tocar fora. Então, assim, não teve digamos, uma experiência ruim, na verdade foi uma experiência muito boa de gravação. O produtor também era um produtor excelente, então, assim, foi uma produção muito legal, foi um trabalho muito bom. E hoje a gente está junto aqui com a banda Dort, aprendendo um pouco mais, tendo um pouco mais de sabedoria em como conduzir as músicas, ou então em como criar uma melodia que se encaixe nas letras e que fique algo bacana para a gente ouvir, para que as pessoas possam ouvir e louvar a Cristo com as nossas músicas, né? Com as composições que a gente tem. Mas foi uma experiência muito boa, foi bem agradável e a gente trouxe junto, né? Porque o Davi, o Jonatas e o Rodrigo já tocavam comigo. A gente trouxe um pouco também dessa bagagem de ter tocado junto antes de começar a banda Dort. Então a gente trouxe um pouco dessa experiência, né? De poder tocar escutando algo, pegando instrumentais de fora. Então assim, foi uma bagagem muito boa de ter essa questão de ter entrado no estúdio antes, né? Então, com relação a essa questão da corrupção aí, né, que é colocada em relação às gravadoras, do meio gospel, de fato a gente não tem, né, experiência própria para contar. A gente ouve falar de algumas coisas, a gente tem assim, uma noção do senso comum mesmo, de que isso acontece. E a gente sabe que isso geralmente acontece quando as bandas têm um foco comercial, né? Muitas vezes elas acabam que desviam o objetivo principal delas por conta disso, né? E assim, a gente pede para que Deus nos guarde de qualquer tipo de situação dessas, né? Porque nosso objetivo aqui não é esse objetivo comercial de fazer músicas que simplesmente agradem, vendam e movimentem o mercado, né? Mas sim de tentar buscar fidelidade. Eu acho que essa questão aqui de adorar a Deus pela arte da música parte muito do conceito de que a gente entende que a música pela música é boa, que não existe um estilo musical melhor do que o outro, e então a partir desse princípio, a gente tenta explorar aquilo que a gente tem condições de explorar dentro dos estilos musicais, dos instrumentos que a gente consegue manusear e tocar, para poder passar a mensagem do Evangelho. Eu acho que expressar a arte por meio da música, para a gente seria isso, seria usar o dom que Deus deu, as ferramentas que Deus deu, para poder expressar a mensagem do Evangelho àqueles que ouvem as nossas canções. Basicamente, eu acho que é isso. Tom, não é tom, assim, tom. Não, o foco não é o foco desse, mas a diferença é teológica, né? A diferença é A gente não tem pretensão de ser, pelo menos, e nem condição de ser o melhor músico, né? Os melhores músicos, a banda que mais se destaca pela parte, talvez, instrumental, tudo isso. O que a gente pode trazer de diferença, o que a gente tem tentado fazer é isso. É produzir letras adequadas teologicamente, né? Basicamente essa é a diferença, eu acho. Não vejo tanta diferença não, no resto. Eu acho que a diferença também, um ponto importante, é que as ideias nossas para composição, elas não surgem de experiências pessoais ou de filosofias individuais nossas, mas as ideias elas surgem da palavra de Deus, né? São versículos integrados ali que tratam de algum tema que a gente tenta desenvolver através das canções. Se vocês pararem para observar as letras, elas nada mais são do que a palavra, né, metrificada e bem arranjada. A gente procura se alimentar pela palavra, pela pregação verdadeira, fiel do Evangelho, e isso reflete naquilo que a gente escreve, naquilo que a gente tenta produzir com música, né? Basicamente, leitura da palavra, a gente procurou igrejas sadias, com pregação do Evangelho fiel, e acho que o diferencial é exatamente esse, a gente foca em passar o Evangelho da maneira como ele é, claro, e de maneira fiel.
sem mensagem subliminar. Nossas letras são explícitas, a gente não mascara o evangelho, nem tenta esconder ele atrás de uma sombra, né? A gente usa a linguagem que às vezes cabe na música, por questões de métrica, mas a gente nunca deixa nada subentendido, a gente fala o que a gente de fato entende que é o que a Bíblia revela como uma verdade pra gente. Talvez isso também seja um grande diferencial. Não necessariamente isso anula a possibilidade de poesia, enfim, mas geralmente as nossas letras são mais claras e são mais carregadas de conteúdo teológico, não tem como negar isso também. A canção Sola Gratia, ela foi pensada para canto congregacional, sendo que a letra e a música são complementares, uma não existe sem a outra, as duas foram compostas ao mesmo tempo. O que a letra prega está na música, e o que a música não tem nada além do que a letra está pedindo nos pontos propostos lá. Foi a primeira música que a gente tocou, nossa, né? Banda Dort. Hoje em dia, né? Ele fala isso porque ele foi o contrário à ideia da mudança de nome, até hoje. Hoje não. E busquei os textos que falassem a respeito dessa doutrina, Sola Gratia. Coloquei ele de uma forma sequencial, de forma também que a letra e a melodia fossem suficientes para a compreensão da música na sua inteireza. Então, qualquer um que conseguir cantar e lembrar a letra é encorajado a fazer isso, né? Não é uma canção da banda Dort, é uma canção da igreja. O evangelho, a gente não precisa inventar muita coisa, o evangelho é boa notícia, né? Boa notícia pra gente que, assim como as nossas músicas buscam abordar, que éramos distantes de Deus, caídos, perdidos, mortos, e a boa notícia pra gente é essa, que Deus, por meio de Jesus Cristo, nos redimiu dos nossos pecados, nos resgatou e nos recriou. E a consequência do evangelho na nossa vida é que a gente está sendo a cada dia mais recriado e transformado à imagem do nosso Redentor. Essa é a boa notícia do evangelho, a gente não tem muito o que inventar não, é o que a Bíblia diz e é o que ele é para nós e é o que a gente tenta cantar. Então, se você for olhar a música Sola Gratia, é disso que ela fala. Se você for olhar a música Não Há Um Sequer, também é disso que ela fala. Se você for olhar as outras canções que a gente está produzindo agora, porque a gente está no projeto de concluir esse processo de gravação do projeto dos 5 solas, que é a ideia que a gente está trabalhando agora, tudo que a gente vai cantar vai sempre estar voltado para isso, para má notícia, mas para boa notícia. A má notícia de quem éramos e a boa notícia de quem somos em Cristo hoje e daquilo que Ele faz em nós. E não tem como a gente deixar de cantar a boa notícia que o Evangelho é pra gente nos nossos corações. Isso vira uma mensagem que a gente consegue traduzir e cantar e falar para as pessoas. Basicamente, eu acho que é isso.